Kátia, quando o cliente fala, pergunta, desabafa, conversa com a gente e a gente não sabe o que dizer, como reagir? O que fazer dentro do atendimento, dentro do consultório? Primeira coisa que eu gosto de falar de duas práticas que me ajudaram com relação a isso. A primeira delas foi o coach. Eu aprendi no coach que para que a pessoa tenha coerência na informação, para que faça sentido para ela, né? Acho que o termo ideal é esse, ou seja, congruente para o momento dela, é preciso que você pergunte mais e fale menos. Porque tudo aquilo que você sugestiona ou que você sugere para a pessoa fazer pode ser um tanto quanto difícil de a pessoa assimilar aquela informação, porque não está fazendo sentido para ela ainda, né? Então, quando eu comecei na terapia holística, eu não tinha conhecimento disso, né, gente? Então, eu pegava dicas, orientações de coisas que eu estudava. Quando a pessoa relatava a sua situação para mim, eu já tinha um monte de dica para dar para ela. Depois que eu fiz o meu primeiro curso de coaching, eu comecei a mudar com relação a isso. Ao invés de eu querer dar tudo que a pessoa estava precisando, eu comecei a exercitar, ouvi-la muito mais. Então, eu sempre perguntava para ela, eu devolvia a pergunta para ela, eu conversava com ela tentando entender melhor o que ela estava querendo me trazer. Eu procurei sair de uma postura totalmente diferente da que eu tinha, porque antigamente, no início, eu tinha uma postura de só dar, né? Eu achava que eu sabia ajudar o meu cliente, quando na verdade, a gente até sabe ajudar o outro, mas a gente tem que se colocar numa postura um pouco mais humilde com relação a isso, no nosso lugar de terapeuta e não de salvador. Aí entra a segunda técnica que eu comecei a aprender e a usar na prática, de constelação principalmente, né? Que é saber o nosso lugar na hora do atendimento. Quando a gente aprende a perguntar mais e a falar menos, quando a gente aprende a ouvir mais e falar menos, nesse primeiro momento em que o cliente chega, eu consigo ajudá-lo de uma melhor forma. Porque pensa comigo, todas as respostas de tudo na nossa vida estão dentro de nós. E a resposta ideal para as perguntas, para os questionamentos, para as dúvidas que o cliente tem, só ele tem a resposta ideal. Não somos nós que temos a resposta ideal. Por quê, gente? Pensa comigo. Olha só, às vezes a pessoa vem com uma situação lá, situação A, B ou C, e você também já passou por aquilo, ou você está vivendo coisas parecidas, você está se superando em alguns pontos parecidos com o seu cliente, e aí vocês começam a conversar de 0 a 10. Qual a chance de você ajudar ele baseado na sua história? 10, né? 9, 10. Por quê? Porque você vai falar pautado e baseado no que você acredita. Mas será que o que deu certo para você é o ideal para o seu cliente? Não sei, não tem como saber. Tem como saber se eu crio essa postura de me colocar no meu lugar, saber quem eu sou na vida daquele cliente, né? Que eu sou terapeuta. E assim, por um bom tempo eu tinha essa coisa em mente de que o meu trabalho salvava o mundo, de que eu tava ali para salvar a pessoa, de que eu tinha que me esmerar para fazer tudo para aquela pessoa mudar a vida dela, de que eu era responsável. E isso gerava desequilíbrio no meu trabalho, porque eu terminava um atendimento completamente esgotada, muito cansada. Eu não conseguia trabalhar de igual para igual, né? A pessoa saía bem e às vezes eu saía cansada. Não que eu saísse mal, mas eu saía cansada. E eu comecei a aprender que existia uma dinâmica diferente pra gente trabalhar dentro do consultório. Por mais que o terapeuta intua, sinta alguma coisa, questione o seu cliente antes de sugerir algo. Isso é uma postura que eu levei pra vida, inclusive, gente. E aí, unindo coach com constelação, eu uso isso pra sempre. Até hoje eu faço isso em casa, com pessoas que me pedem ajuda por aí, né? Que eu encontro às vezes, ou que conversam comigo pelo WhatsApp, me perguntando algo. Sempre que alguém me pede ajuda pra algo, eu procuro questionar essa pessoa sobre o que tá acontecendo na vida dela. Às vezes eu devolvo a mesma pergunta pra ela, porque a resposta tá dentro daquela pessoa, tá no inconsciente dela, tá no coração dela. Só que ela precisa que alguém estimule ela a pensar, porque a gente não é muito acostumada a pensar, a gente é muito acostumada a reagir, muito acostumada a fazer, mas às vezes a gente não pensa antes de fazer. E aí a grande sacada dessa dinâmica de consultório é você começar a ouvir o seu cliente e questioná-lo sobre o que está acontecendo, né? Para que ele entenda que ele precisa pensar sobre aquilo, ele precisa analisar aquilo, ele precisa avaliar a situação. A pessoa tá ali, tá desabafando, tá falando, e aí você vai ouvindo a história atentamente, você vai pegando nuances do que a pessoa tá falando e vai transformando em pergunta. Mas o que você acha disso? É como quando me perguntam no Stories. Por exemplo, esses dias alguém me perguntou assim, eu procuro inclusive fazer isso lá no Stories do Instagram seguidamente, viu? Essa postura, esse jeito de falar com as pessoas. Me perguntou assim, Kátia, o que você acha de um terapeuta que
toma bebida alcoólica 2 vezes por semana e vai a festas pelo menos 1 vez por semana. Você iria nesse terapeuta? Ele estava esperando a minha resposta, né? Que sim ou que não. O que que eu fiz? Eu devolvi a pergunta para ele. Você iria num terapeuta que toma bebida alcoólica 2 vezes por semana e vai em festas também toda semana? Como soa para você? Como você se sente se você fosse o cliente? Porque eu acho que pelo jeito da pergunta, eu não lembro exatamente a pergunta, mas pelo jeito da pergunta eu acho que ele estava falando dele mesmo. E aí? Então eu costumo ter essa postura de sempre devolver a pergunta para que a resposta seja coerente com o que a pessoa está vivendo, com o momento que ela está vivendo. Às vezes ela está vivendo uma dor que nem ela está entendendo aquela dor. Aí você vai começar a dizer um monte de coisa para ela vai te ouvir, vai concordar por educação, mas aquilo não faz sentido para ela. E isso eu já validei muitas vezes até mesmo com meu marido, né? A gente tem essa dinâmica em casa, ele também fez curso de coaching, então a gente tem essa coisa em casa, assim, de começar a conversar sobre determinadas situações que a gente está em dúvida, precisa da ajuda de um do outro, a gente faz essa dinâmica. Muitas vezes, por me colocar num lugar errado, de salvadora, meu marido chegava em casa, contava alguma coisa do trabalho, ia pedir minha ajuda, o que tu acha disso? Eu acho isso, eu acho aquilo, acho que tu devia isso, acho que eu devia aquilo. Uma atitude arrogante até muitas vezes, né? De achar que eu sabia tudo. Quando na verdade eu não tava lá na empresa dele pra saber, eu não tava na situação para saber o que tinha acontecido, eu não tava entendendo ainda a dor que ele tava vivendo, eu não tava percebendo exatamente a dúvida que ele tinha, e eu já começava a despencar um monte de coisa, um monte de dica, um monte de orientação, e depois, principalmente que eu comecei a estudar mais a constelação, eu comecei a me colocar no meu lugar. Eu sempre penso, ok, eu posso dar um conselho, uma dica, uma orientação, mas eu sou só a esposa. Do meu lugar de esposa, como eu posso ajudá-lo? É o primeiro exercício mental que eu faço. E quando eu tava no consultório, eu comecei a aprender a fazer isso também. Do meu lugar de terapeuta, como eu posso ajudar essa pessoa? Eu já me preparava para os atendimentos com essa mentalidade, né? Como eu posso ajudar? Como eu posso estar a serviço e ajudar essa pessoa da melhor maneira? Mas no meu lugar de terapeuta, eu não sou mãe, eu não sou pai, eu não tô aqui pra salvar ninguém. Tanto é, gente, que eu sou uma pessoa que não gosto e defendo a ideia de você não ficar adivinhando o que a pessoa tá pensando ou sentindo. Eu não gosto disso. Ah, mas é que eu capto, eu sinto, eu percebo, eu tenho sensibilidade. Tudo isso eu sei, a gente tem sensibilidade, todo mundo tem, porque mediunidade é uma faculdade que todo mundo tem. Todos nós somos intermediários de um mundo, de um plano espiritual para o mundo físico, porque todos nós temos uma alma, temos um espírito. Ou você acha que o seu corpo vive por quê? Porque você tem uma alma. Só isso já mostra que nós somos médiums, somos intermediários, porque o termo médium vem de intermediário, né? Todos nós temos um intermédio entre o espiritual, entre a consciência superior e nós mesmos, que somos o plano aqui no físico, condensado, né? Então, por conta disso, todos nós temos uma intuição. Quem aqui, por exemplo, já foi enganado pela sua intuição? Tu já foi enganado pela tua intuição uma vez, não? Já foi enganado pela tua intuição? Já teve uma intuição de algo e já foi enganado por isso? Ah, eu acho... Ele tava prestando atenção no... Peguei ele de surpresa, coitado. Não, porque todas as vezes que eu perguntava nos cursos pro pessoal, você já foi enganado pela sua intuição? Sabe quando vem aquela ideia assim e você faz, e você vai lá e faz e dá certo? Geralmente dá certo? Nunca ninguém me disse que foi enganado pela intuição até hoje, por isso que eu até perguntei de novo, porque eu pensei que ele não tinha prestado atenção, coitadinho. Enganei ele aqui. Mas, normalmente, a gente capta as coisas pela nossa intuição, só que terapeutas, cuidado com a informação que você vai transmitir pro seu cliente. Às vezes, não faz sentido para ele ouvir aquilo naquele momento, então você precisa ter noções. Normalmente, quando eu captava uma coisa, né, pela minha sensibilidade, pela minha intuição, eu guardava aquilo, eu anotava e eu transformava aquilo em pergunta. E o que você acha disso? O que você acha daquilo? E aí eu ia sentindo se a pessoa estava realmente no momento de ouvir aquela informação. E aí, às vezes, eu até dizia, olha, eu captei, eu senti, eu percebi, mas eu primeiro queria saber se faz sentido para você ou não ouvir isso. Porque se não fizer, talvez aquela intuição que veio, aquela mensagem, aquela ideia, não era para a pessoa, era para mim. Fazer sentido para mim, mas não para o meu cliente. Então a gente tem que ter um pouco de discernimento, né, gente? Porque às vezes a gente, por mais que a gente esteja ali fazendo um trabalho de doação por amor, às vezes a gente também é canal para ajudar o outro e a gente mesmo naquele momento. Às vezes a história daquele cliente tem muita relação com a gente, tem a ver com a gente, então tem que ter esse cuidado na hora de você trabalhar isso na prática, tá? Então, quando o cliente chega, desabafa, fala de algo e você não sabe o que fazer, vá transformando o que ele vai te trazendo em perguntas, vai ajudando a pessoa a criar um sentido com relação àquilo, para que ela comece a observar. E aí, de acordo com a resposta dela, você vai sabendo o que fazer e como direcionar, como orientar, como dar um conselho. Porque se a pessoa chega, relata tudo e você já sai falando um monte de coisa, ela vai, como eu disse, ela vai te ouvir por respeito. Mas tem coisa que ela vai ficar pensando, nossa, mas isso que ela tá falando parece que não tem nada a ver. Acho que não tem a ver comigo, sabe?
e aí acaba criando uma confusão ali em que a pessoa não sabe muito bem como ela sai da terapia e aquilo vai ajudar ela. Então, na hora da conversa, a gente precisa ter essa postura assim consciente de quem eu sou, do meu lugar de terapeuta. E quando eu falo de ser salvador, é a gente se colocar num lugar de muito grande na vida daquela pessoa, que não é o nosso lugar, né? Muitas e muitas vezes eu entrei no consultório como mãe dos meus clientes, me colocando como mãe, me abraçando demais o problema daquela pessoa, achando que eu sabia como resolver a vida daquela pessoa. Isso até é o papel de mãe, né? Mãe sempre sabe o que dizer, mãe sempre sabe o que nos dizer e nos orientar. Nem sempre a gente vai seguir as orientações deles, óbvio, porque às vezes o que eles falam também tem coerência com a vida deles, com a realidade deles, mas não tem muito sentido pra nós. Mas no mínimo a gente respeita, a gente ouve, né? Nem tudo a gente segue, mas algumas coisas a gente ouve, a gente tem o respeito de ouvir. Então, assim, entrar no consultório com essa postura de grande, de eu sei mais, eu posso mais, desequilibra muito o processo da terapia. A gente precisa se colocar no nosso lugar, porque aí você tem leveza na hora de orientar. Você não sente o peso da responsabilidade. Você tem um compromisso, sim, de orientar, de dar dicas, de informar a pessoa, de trazer algo que vai ajudar ela. Mas aquilo precisa fazer sentido para ela também. Então, ter essa calma na hora de conversar, de orientar, tá ali naquela atitude altruísta, de receber o que o outro te traz, de ouvir atentamente, de ter essa atenção plena ali na hora de conversar com o cliente é essencial no processo, gente. Então, se você fizer tudo isso, tenho certeza que você vai perceber e você vai sentir o quanto essa postura vai te ajudar, tá? Pergunte mais, fale menos, se coloque no seu lugar. E eu vou pedir pro Douglas deixar aqui também uma live que eu fiz esses tempos atrás, falando da preparação para atender, antes e depois do atendimento, que eu acredito que ela vai ter a ver com o que a gente falou aqui, tem alguns pontos muito parecidos, mas também tem algumas dinâmicas que você pode fazer para se preparar antes e pós-atendimento. Como que faz essa limpeza energética, esse trabalho de preparação antes de atender e quando você finaliza. Beleza? Vamos deixar a indicação aqui para quem quiser ver a continuidade de estudo. E se você lembrou de algum terapeuta, de alguém que precisa ouvir isso, que isso vai fazer bem para ele, compartilha esse vídeo com terapeutas e nem só terapeutas, né, gente? Porque como eu disse antes, tudo que eu falei aqui é uma coisa que eu levo para minha vida, para minha casa, para minha família. Quando eles precisam de mim, eu pergunto mais, eu falo menos, eu procuro ouvir, eu consegui, assim, levei tempo para isso, mas hoje eu consigo me colocar, às vezes eu esbarro, tá? Às vezes eu quero dizer mais do que devo. Aí eu percebo e volto pro meu lugar. Não, quem eu sou na vida dessa pessoa para dizer o que eu tô dizendo. Então isso aqui é uma dica, é uma dinâmica de vida que serve para qualquer situação, para qualquer pessoa com quem você se relacione. Porque se você sempre aprender a se colocar no seu lugar, você vai conseguir também ter um trabalho muito mais efetivo dentro do consultório, tá? Uma coisa para finalizar aqui. Você pode fazer uma dinâmica todos os dias de se colocar no seu lugar diante da sua origem também, tá? Isso é bem importante, porque se você começa a trabalhar isso olhando para os seus pais e para o lugar que você ocupa na vida deles, também vai te ajudar no todo, tá? Então, se você mentalizar, pensar, simplesmente assim, gente. Eu tenho várias meditações e dinâmicas aqui no canal e também no Instagram, tem várias dicas que eu dou sobre isso. Se você quiser, você pode simplesmente fechar os olhos nas suas orações matinais, na sua meditação, no seu momento com você. Simplesmente imaginar a mãe do lado do coração, do lado esquerdo, o pai do lado direito, você no meio, sendo filho. E eu gosto de sempre pensar nos meus pais maiores e eu menor. Porque pela ordem, eles são maiores, eles vieram primeiro, tá? Pela hierarquia, pela lei da hierarquia, que é uma lei universal. Pais vieram primeiro, portanto, são maiores do que nós. Só o simples exercício de fechar os olhos e imaginar isso, você já começa automaticamente a trabalhar na sua energia, no seu subconsciente, essa postura ideal, tá? Porque se eu começo fazendo isso com quem me deu a vida, eu consigo me colocar diante da vida no meu lugar. Diante dos relacionamentos, das pessoas com quem eu convivo, eu me coloco no meu lugar, porque eu estou no meu lugar diante da origem, tá? Então, uma dica final aqui que incrementa o nosso vídeo de hoje, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até a próxima.